Salve, povo abençoado! Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou usando o microfone aqui no meu boné, porque a rua aqui de casa é muito barulhenta. Toda vez que eu começo a gravar, cachorro começa a latir, passa motoqueiro, a criançada começa a soltar pipa e gritar, avião passa, sabiá começa a cantar, vira uma zoeira. Então, esse microfone aqui, ele serve para dar uma filtrada no som. Ele capta o que está mais próximo dele, né? No caso, eu. E, galera, hoje eu vou fazer a montagem do kit que eu comprei lá para fazer o Oxycorte GLP. E depois eu vou mostrar para vocês lá um processo de montagem, vou explicando cada peça daquela lá. Antes, eu quero responder alguns comentários de alguns inscritos do canal aí que me perguntaram por que é que a minha carreta chegou a ficar nesse estado aqui, ó. Por que que ela tá tão deteriorada desse jeito? Se foi mau uso meu, se eu abandonei a carreta, o que aconteceu? Bom, deixa eu explicar para vocês brevemente. Vamos deixar de lado o assunto do cavalinho, que isso é uma outra história, envolve tudo, mas é uma história muito longa. O ex-dono dessa carreta aqui, ele transportava adubo a granel. É um cara assim, que ele não gostava de perder tempo. Paranaguá, como é que funciona Paranaguá? Paranaguá às vezes tem carga de bag, de sacaria, às vezes não tem. Às vezes só tem carga granel. O que é a carga granel? Carga que vai solta aqui em cima, igual soja, igual carga de soja. E essa carga prejudica, não é carga para graneleiro. Essas cargas a granéis aí é bom para caçamba. Caçamba é feita para isso. Mas eles carregam. Se você estiver disposto a jogar aqui em cima, o pessoal lá do embarque joga. E esse cara, quando ele chegava em Paranaguá e ficava mais de um dia lá parado, ele já jogava adubo em cima. E isso eu fiquei sabendo somente depois que eu comprei a carreta. O que acontece? O adubo, ele corrói tudo. Ele come tudo, porque ele fica parado num lugar que você não consegue limpar tudo. E quando chove, aquela umidade, ele vira um ácido, ele vai comendo tudo que tem aqui. O que aconteceu? Essa carreta começou a ficar muito deteriorada. Esse cara quis vender ela, não achou o comprador, e ele fez uma garibada, deu uma garibada nela. Fez uns serviços meio por cima aí. E achou eu que comprei, porque eu era amigo dele. Nós estudamos juntos, né? Quando a gente era adolescente, estudamos juntos. Ele era meu vizinho na rua, lá no norte do Paraná, quando eu morava lá. E eu fui lá, confiando, comprei dele, comecei a trabalhar. E uns 5 meses depois eu comecei a ter prejuízo com essa carreta, porque toda vez que eu carregava uma carga a granel, eu perdia um monte de carga para a estrada. O pessoal que vinha atrás do meu caminhão já dava sinal de luz, me chamava no PX, falava, cara, você está perdendo muita carga, para aí. Eu parava, era vazamento para todo lado aqui, ó, caía soja para todo lado. Então, eu trabalhei mais um pouco, fiz uns remendos, inclusive troquei alguns fueiros, estava tudo podre, e tampa traseira, umas tampas do lado de lá, eu fiz algumas coisas para poder conseguir trabalhar mais um pouco. E com isso eu fui trabalhando, juntando dinheiro. O meu caminhão deu muito problema, deu bastante problema mesmo, e o caminhão também estava podre, e só fui ver isso depois. Eu tenho um vídeo no canal aqui que eu mostro ele na oficina sendo reformado, eu mostro a gabina por dentro, desmontada. É uma peneira a gabina, toda danificada. Eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo, depois se você quiser você assiste esse vídeo aí para você ver como é que estava a situação dessa gabina. Enfim, eu trabalhei, juntei dinheiro, fui comprando materiais, comprei uma gabina nova entre aspas, né, uma gabina melhor, material e tudo, e até que chegou o dia que eu programei para deixar o caminhão para ser reformado. Peguei ele, parei, levei até a oficina de um amigo meu, deixei esse caminhão lá e dei um adiantamento para ele começar o serviço. E esse caminhão não saía, e eu já tinha programado para reformar a carreta. Eu já estava com o dinheiro certo para reformar a carreta. Só que eu precisava do caminhão para poder levar a carreta até algum lugar para mexer nela, entende? Então, nesse meio tempo, fiquei resolvendo algumas coisas. 3 meses se passaram e esse caminhão não saía da oficina. Eu fui lá para conversar com ele, ele tinha alguns problemas familiares, e enfim, não reformou meu caminhão. O dinheiro ele tinha gasto, e algumas peças que eu tinha levado para lá tinham desaparecido. Eu fui obrigado a pegar o caminhão, levar para uma outra oficina, o cara cobrou um pouco mais caro, enfim, resumindo, deixei o caminhão para arrumar lá e ficou tetei o caminhão. Nesse meio tempo, a minha carreta estava parada aqui na frente da minha casa, e eu já estava pronto para chegar para reformar ela. De repente, um dia, bate aqui na porta da minha casa a prefeitura.
e uns oficiais da prefeitura falando que a minha carreta estava em estado de abandono, que eles iam recolher minha carreta, levar para um pátio e eu ia ter que pagar esse pátio, ou senão a carreta ia para leilão. Enfim, eu tinha que dar um jeito. Aqui em Curitiba não tem pátio para você deixar. Existia um pátio que chamava Cargo Shop, mas bem nessa data, quando aconteceu isso, esse pátio acabou fechando e não funcionou mais. Enfim, gente, eu tive que dar um jeito, tive que dar meus pulos e a única opção que eu tinha era colocar essa carreta dentro do meu quintal. Eu estava preparando meu terreno já para construir minha casa, né, que eu ia fazer uma casa aqui na frente. Estava tudo mais ou menos preparado, com grades na frente novas que eu fiz, eu mesmo fiz as grades, o muro, tudo novo ali. Enfim, eu tive que pagar uma empresa de terraplanagem para poder vir mexer no terreno, limpar, demolir o muro, para que em 5 dias eu pudesse estar com essa carreta dentro do quintal, senão a prefeitura tomava. É isso mesmo. Eu tenho um vídeo no canal também onde eu conto essa história. Vou deixar também aqui no link para vocês, se quiser acompanhar, um dos primeiros vídeos do canal. Então foi isso. A carreta ela já estava deteriorada e eu ia reformar ela, mas eu acabei gastando dinheiro com terraplanagem, com outras coisas, e o meu dinheiro que era para reformar a carreta não conseguia, não tinha mais o dinheiro total, e com isso a carreta ficou parada e foi se deteriorando cada vez mais, todo esse tempo que está aqui. E a história é essa. E daí, por isso também, que eu decidi trabalhar lá com a Jeremias, lá com esse amigo meu lá. Enfim, esse é o motivo da carreta ter chegado nesse estado. Aí, alguns inscritos falam para mim, por que você não vende a carreta? Gente, seguinte, para vender no estado que ela tá, ninguém ia me dar nada. Tem um cara aí, um amigo meu, que estava disposto a comprar ela. Eu pedi um valor X para ele, que era ter um valor bom, só que ele queria parcelado. Conversa vai, conversa vem, não chegamos num acordo, enfim, ele não comprou, e então eu decidi de vez reformar a carreta. Então, bora lá, gente, que eu vou lá montar o kit Oxy GLP, pra gente começar a mexer na carreta. Bora lá. Meu povo, rapadura é doce, mas não é mole. Não é sempre que a gente ganha, né? Bom, no vídeo anterior eu falei pra vocês desse kit, já contei as coisas que eu comprei, de tudo aqui, mas eu não tinha falado sobre o botijão de gás e nem sobre o cilindro aqui de oxigênio. Esse cilindro aqui eu também comprei ele. Comprei tudo, na verdade, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha aqui era só o maçarico e o manômetro, que também, né, tinham que ser reparados ali, estava faltando coisa. Inclusive o manômetro ali agora, vou trocar os reloginhos que estão quebrados. Mas esse botijão de gás aqui, ó, aqui comprei por um precinho bem barato. E outra coisa também que eu consegui no preço bom foi isso aqui, ó, sabe? Um kit de Oxy GLP, para você comprar ele montado hoje usado, você vai pagar na faixa aí de 2.500 a 2.800, sem saber o estado que tá. Você vai ter que comprar e começar a usar para ver. Talvez você vai ter que trocar mangueira, trocar reparo de maçarico, arrumar manômetro, é mais ou menos isso. Os vendedores que tinham por aí, eu pesquisei muito no Marketplace e em anúncios que tinham aí, e o povo é o seguinte, eles tiram fotos muito mal tiradas, você entra em contato com eles para saber mais detalhes sobre aquele objeto que está à venda e o cara tem má vontade de explicar. Daí às vezes fica lá do outro lado da cidade, longe, e daí você não vai se arriscar a sair daqui, rodar lá 30 km até do outro lado da cidade, para ver alguma coisa que você não vai comprar. Então, falei, quer saber? Se esses caras estão com má vontade de vender, que fique com o objeto lá então. E o que eu decidi fazer? Comecei a garimpar na internet, nos sites, nas lojas. Eu dei uma rodada nas lojas aqui em Curitiba. Eu pesquisei no Marketplace e pesquisei no Mercado Livre. E eu vou falar para vocês, consegui esses objetos aqui, tudo por um preço muito bom. Coisa de marca, coisa de qualidade, por um preço bem mais em conta do que se eu fosse comprar aqui na cidade, do que se eu fosse comprar nas lojas aqui. A única coisa que eu comprei numa loja aqui foi só o bico do maçarico aqui, gente, ó. Só o bico do maçarico. Aqui, ó. Que estava valendo a pena. Era uma marca boa e o preço que a loja estava vendendo estava mais barato do que comprar na internet. Mas as demais coisas aqui, tudo comprei praticamente na internet. O botijão de gás era de uma amiga da minha esposa, que ela estava indo embora para outro país, e estava se desfazendo de tudo na casa. E ela ofereceu o botijão de gás, preço bem bom, e o botijão estava cheio. Fui e comprei. Minha mulher já usou o gás ali para fazer bolo.
E o cilindro de gás aqui também eu pesquisei bastante, bastante mesmo. Preços aí, 2.800, um cilindro novo, né? 2.800, 2.500. A média de preço é de R$ 1.800, um cilindro desse tamanho aqui. Você até acha cilindros mais baratos, só que aquele cilindrinho pequeno, que é 1 m3, 3 m3, 7 m3, 10 m3, que é esse aqui, ó, 10 m3. Mais em conta para você fazer a recarga é esse aqui, por causa do tamanho dele. Só que ele acaba se tornando um cilindro muito caro. E eu consegui comprar ele por um preço bem bom. Mesmo que eu desista de reformar a carreta, por exemplo, não vai ser jogado fora, porque isso aqui é um equipamento que você usa para muita coisa. Principalmente eu aí que gosto de estar fazendo muita coisa aqui, isso aqui é uma mão na roda para mim. Beleza? Então é isso aí, deixa eu começar a montar o kit ali. E a primeira de todas as coisas que eu vou fazer é consertar o meu manômetro. Como vocês podem ver, ele está com os 2 relógios estourados. Para reparar isso, eu comprei 2 reloginhos na internet. Por já ter o manômetro e, portanto, não tendo a necessidade de comprar um equipamento completo novo, eu pude investir meu dinheiro adquirindo os reloginhos de uma marca um pouco melhor. Vocês podem ver que esse manômetro é de um modelo bem antigo. Eu tenho ele há bastante tempo. Aí vocês podem até me perguntar, mas vale a pena estar investindo dinheiro para recuperar um equipamento velho desse? E eu digo para vocês, vale sim. A marca desse manômetro é o White Martins. Vocês sabem, o White Martins é referência no mercado de gases e controle de equipamento de solda. Tendo cuidado com o manuseio, e isso eu garanto para vocês, eu tenho de sobra, um equipamento desse tipo pode durar muitos e muitos anos. Cada um desses 2 relógios que eu estou substituindo tem uma função distinta no manômetro. O primeiro deles registra a pressão de gases que está dentro do cilindro, ou seja, a quantidade de gás que eu ainda tenho guardado. O segundo deles registra a calibragem, ou seja, a pressão de gases que está passando através de uma mangueira e que vai chegar lá na ponta do maçarico. Eu já ouvi dizer que as normas da ABNT não recomendam o uso de veda-rosca para tirar o vazamento desse tipo de equipamento. Lá diz que o próprio material tem que se vedar. Mas como eu não sei se isso é verdade, como eu já tenho veda-rosca aqui, eu vou usar ele mesmo. Tá aqui, pessoal, montado já os reloginhos aqui no manômetro. Como eu falei para vocês, esse manômetro já tem há bastante tempo ele, um White Martins, eu já comprei quando eu pretendia fazer montar esse kit, eu já tinha comprado ele. É muito bom esse White Martins. E agora vamos colocar aqui no cilindro para fazer um teste da calibragem aqui do reloginho, para ver se está tudo de acordo. Beleza? Bora lá. Pronto, pessoal, está colocado. Agora eu só preciso pegar uma chave. Isso aqui deve ser uma chave, deve ser chave 30, eu acho. Acho que é 30. Eu vou procurar, mas eu acredito que eu não tenho, mas eu tenho uma chave grifo aqui que já serve para apertar. Tá aqui. Agora vamos testar. Vamos abrir o registro para ver se o reloginho está funcionando, está marcando certo mesmo. Fazer com bastante cuidado, porque isso aqui é gás a alta pressão. Tem pouca pressão aqui dentro do cilindro, tanto que o relógio nem chegou a registrar, mas isso não tem importância, porque o menino que vendeu esse cilindro aqui, ele me falou que tinha oxigênio aqui dentro, porém era bem pouco. Mas isso não tem importância, porque quando eu mexi aqui no calibrador, o relógio de saída ele começou a registrar, sinal que o sistema está trabalhando certo e que o manômetro está fazendo a função dele. Agora eu vou partir para a instalação do manômetro no botijão de gás GLP. Também instalar as válvulas corta-fogo na saída aqui do manômetro do oxigênio, do manômetro do botijão e na entrada do maçarico. E eu já explico para vocês a importância dessas válvulas ali. Beleza? Então, bora lá. O manômetro para o botijão de gás GLP, gente, eu comprei novo, tá? É esse aqui. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E a função dele é praticamente a mesma do manômetro aqui do oxigênio. Com a única diferença que esse aqui ele não registra a pressão que tem dentro do botijão. Não tem essa necessidade. Quando o gás estiver acabando, a gente vai estar sabendo porque a chama vai estar saindo fraca e o calibrador aqui, ó, vai estar registrando bem baixo, certo? Então, esse manômetro aqui tem a função de calibrar a pressão de gás que chega no bico do maçarico.
Daí ele vai instalado aqui. É como se fosse um registro de gás de cozinha mesmo, não tem praticamente quase nenhuma diferença. A única diferença é que ele tem um relógio que marca e regula a pressão de saída aqui. Esse botijão eu sei que ele não vai ter gás dentro, porque minha esposa já usou. Quando a gente aperta, gira ela para dentro, forçando para dentro, ele vai abrindo uma válvula aqui dentro e o gás vai fluindo mais, tá? Agora eu vou começar a fazer a instalação das válvulas corta-chama aqui nas saídas. Pessoal, a válvula corta-chama é uma peça essencial nesse sistema aqui. A função dela, o nome já diz. Quando a gente está trabalhando com esse equipamento, um maçarico, ou seja, com esse aqui, que é um maçarico de solda, esse é um maçarico de solda e esse é um maçarico de corte, tá? Tem diferença nos dois. Quando a gente está trabalhando lá, pode ocorrer um fenômeno chamado engolir fogo. Aqui, nesses dois canos, nesse aqui passa oxigênio e nesse aqui passa o gás comburente, o GLP ou acetileno. Se ocorrer uma perda de pressão, por algum motivo, no oxigênio, a possibilidade da chama entrar para dentro, aqui, voltar para dentro e incendiando o gás comburente é grande. E se ela chega até na mangueira, ocorre que a mangueira possa não suportar a caloria ou a pressão e ela exploda. Se ela explodir próximo da entrada do maçarico, pela pressão do gás que está saindo e a chama, ele vira um lança-chama. Ele pode queimar quem está trabalhando ali. Se a mangueira suportar a pressão e a chama correr por dentro dela e for até o gás, ela pode provocar uma explosão dentro do botijão de gás. Por isso que a gente instala duas válvulas corta-fogo. Na verdade, 4, né? Porque existe uma para o gás comburente e existe uma para o oxigênio. Então, elas vão instaladas aqui, ó, na entrada do maçarico. E também vão instaladas lá na saída dos manômetros, como eu acabei de mostrar para vocês. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu trabalhei numa empresa que fazia reformas de carro. Isso lá na década de 90. E as empresas, elas naquelas épocas não ligavam a mínima para isso. Essa válvula, ela já existia, ó. Ela já existia. Só que ninguém dava bola para isso. E a ocorrência de acidentes era muito grande. Inclusive, nessa oficina em que eu trabalhei, um dia ocorreu o fenômeno de engolir chama e a mangueira suportou a pressão e a chama chegou até no gás comburente, que no caso não era o botijão de gás GLP, era um equipamento chamado carbureteira. Eu vou colocar uma imagem para vocês aí, ó. Essa daí é uma carbureteira. O que ela faz? Você coloca uma pedra dentro dela que chama carbureto e depois tem um dispositivo em que você gira e ele joga água dentro de um compartimento, está sob pressão. A reação entre a água e essa pedra gera um gás chamado acetileno. E a chama passou por aqui, chegou até nesse equipamento e ele quase explodiu. Ele é feito com uma chapa de aço forte e ele se dilatou assim. Se tivesse ocorrido a explosão ali, podia ter matado a gente. Por isso, da importância desse tipo de equipamento aqui, ó. Tem gente que não dá a mínima para isso aqui, mas isso aqui é importante. E eu vou começar a instalar ele agora. Eu vou colocar aqui no rápido, aqui, porque senão fica chato aí eu ficar girando, colocando, tem que colocar veda-rosca e tudo. Então vamos acelerar o vídeo aí, tá bom? Meus amigos, o equipamento já está montado, basicamente é isso aqui, nada muito complicado. A configuração dele vai ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Ele ainda não está totalmente pronto porque eu pretendo ainda fazer um carrinho, né, para transportar ele para um lugar para outro. Se eu quiser trabalhar com ele aqui, já dá. Colocando a carga de gás aqui no cilindro de oxigênio e comprando um botijão de gás novo, eu já posso começar a trabalhar. Ainda falta fazer alguns testes de vazamento,
nas conexões aqui, eu preciso que o gás esteja sob pressão, mas eu pretendo mandar essas mangueiras, esse equipamento aqui, numa casa de mangueiras, para que eles prensem a abraçadeira aqui. Ela, além de ficar muito mais segura, esteticamente fica mais bonito também. Eu só quis colocar as braçadeiras aqui para mostrar para vocês como é que é esse equipamento montado, tá bom? Como eu falei para vocês, eu ainda tenho que fazer um carrinho para transportar ele de um lugar para outro, porque desse jeito aqui praticamente não é impossível, né? Se você desconectar essas coisas aqui, ó, você leva o botijão, leva o cilindro rolando até o lugar que você tem que trabalhar. Mas é muito desconfortável. Então, eu comprei esse pneu de carrinho de mão. Eu tenho mais uma roda ali, um pneu, só que falta a câmara de ar, eu comprei ela aqui, ó, já para começar a fabricar esse carrinho. E ele vai ficar desse jeito aqui mesmo. 2 pneus de lado, uma alça aqui que eu possa estar levando de um lugar para outro. Outra coisa que eu comprei, também que é necessário, é esse óculos, que chama óculos maçariqueiro. Comprei ele muito barato, e por ser barato, não esperei muita qualidade, mas já quebra o galho. Para que serve ele? Para que a gente, quando estiver fazendo o serviço de corte, ou se for solda, ele protege a vista da gente, né? Então isso aqui é uma coisa básica também. Já comprei. E é isso aí, gente, beleza? O vídeo de hoje é esse. Eu queria mostrar para vocês como é que era o processo de montagem aqui. E queria agradecer nesse vídeo aqui um amigo meu aqui inscrito no canal, que está sempre me dando uma força, que é o Gaspar, do canal Jason Duberstein. Ele está sempre me apoiando, ele falando, cara, faça vídeo pra gente, não importa se você tem ou não tem conteúdo, faça qualquer coisa, mas mantenha a gente sempre a par do que você está fazendo aí, mostre seu dia a dia. E isso para mim serve de incentivo, porque eu sempre gostei de fazer uns conteúdos mais elaborados, aquela coisa, no meu dia todo, e isso dá bastante trabalho, então dificulta estar fazendo conteúdo, né? Tá colocando conteúdo no canal. Mas ele falou, não, faça lá, cara, não precisa muito de elaboração, não. Mantenha a gente aí informado, a gente gosta de estar assistindo e estar vendo você falar, explicar das coisas aí. Que bom, cara. Então, meu abraço para você aí, Gaspar, obrigado aí da força, cara, tá bom? E tamo aí. Tô produzindo um conteúdo, tá certo que não tá ficando muito aquela coisa lá, mas pelo menos para estar mantendo vocês aí entretido, né, e informado do que eu tô fazendo. Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se gostou do vídeo, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário para mim, porque me ajuda demais, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo aí, que vai ser bem em breve.